nós vamos aqui iniciar nossa aula. Eu vou aqui fazer a apresentação da tela. E a partir daqui, pessoal, a gente vai ver alguns conceitos, tá? Alguns conceitos básicos, alguns vídeos. Estamos aqui apresentando. Na aula anterior, nós vimos alguns vídeos do módulo 3, né? Nós vimos até aqui a questão da fase da Lua. Hoje nós vamos continuar, vamos terminar aqui esse módulo 3, tá? E vamos dar início ao módulo 4. Esse módulo 3, esse primeiro aqui, vai falar sobre quadrantes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quadrantes em astronomia são instrumentos que permitem fazer medidas angulares entre dois pontos no céu. A precisão dos instrumentos de medida angular nos tempos atuais é muitas vezes superior aos valores de graus, minutos ou segundos de arco. Mas esses instrumentos evoluíram a partir de aparelhos simples, com medidas feitas desde os mesopotâmicos, egípcios e depois gregos. Isso sem falar nos chineses, indianos e outros tantos nas Américas. Basicamente, o quadrante é um quarto de círculo graduado, com duas pínulas ou miras para a observação e um pêndulo que vai ajudar na definição das leituras dos ângulos nos 90 graus e eventuais subdivisões. O prumo serve para indicar a medida feita da altura de um astro em relação ao horizonte, ou ainda em relação ao ponto mais alto do céu, acima da cabeça do observador, conhecido como zênite. Os quadrantes foram usados de maneira ampla nas grandes navegações oceânicas europeias do século XVI. Para determinar uma posição na superfície da Terra, precisamos de duas coordenadas, a latitude e a longitude. Os quadrantes ajudam nas medidas para a obtenção da latitude. No hemisfério norte é mais fácil ter uma referência, porque a estrela polar, que marca muito aproximadamente o polo celeste norte e permite encontrar diretamente o ponto cardial norte, está sempre brilhante no céu estrelado. Os quadrantes e outros instrumentos de medida angular, como astrolábios, conseguem ajudar a determinar se os navios estão mais ao norte ou mais ao sul. Já a longitude depende da determinação do horário preciso em cada localidade. O problema da determinação da longitude só foi resolvido no século XVIII com a criação do cronômetro, que independia de pêndulos sensíveis às oscilações marítimas. Esse relógio marítimo permitiu saber a diferença de horários entre locais de referência em terra e em meio ao mar. Longe do mar, os quadrantes também representaram importantes instrumentos de medida angular. Quanto maior o quadrante, mais precisas são as medidas. Assim, os quadrantes murais, que ocupavam grandes espaços, se notabilizaram a partir do astrônomo Ulugh Beg, que no século XV construiu um instrumento desse tipo com um raio de aproximadamente 36 metros. O mais conhecido instrumento dessa categoria talvez seja aquele que o astrônomo Tycho Brahe utilizou para fazer suas precisas medidas no século XVI. Com os quadrantes, navegamos pelos oceanos e começamos a transformar concepções e ideias de muitos séculos. Medir o céu e utilizá-lo como referência no mar foi o primeiro passo para as viagens mais ambiciosas que nos levariam para fora do nosso
próprio planeta. Até o próximo programa. Bem, pessoal, um vídeo bem curto, não é? Sobre quadrantes, vocês podem aprofundar esse conhecimento. E o nosso último vídeo aqui desse módulo, ó, ele vai falar sobre a Terra. Vamos dar uma olhadinha. A melhor definição para o planeta Terra é nossa casa. A Terra também é o terceiro de um conjunto de 8 planetas em torno de uma estrela cuja luz é responsável pela manutenção de um fenômeno encontrado em abundância em todo esse planeta, a vida. Apesar de ameaçada em grande parte pelas ações humanas, a vida se estrutura de uma maneira muito complexa e diversa nos vários ambientes terrestres. Entre os planetas rochosos do Sistema Solar, a Terra é o de maior diâmetro, com aproximadamente 12.700 quilômetros. Ela apresenta uma atmosfera que funciona como filtro de várias formas de radiação. As características da nossa atmosfera são resultado de uma forte interação entre o planeta e as espécies que aqui se desenvolvem. Se hoje tememos o aquecimento global, provocado, entre outras coisas, pelo gás carbônico produzido pelo homem, houve uma fase em que a presença desse gás na atmosfera contribuiu em muito para manter a temperatura média da Terra confortável para o desenvolvimento da vida. A superfície mudou ao longo do tempo numa deriva continental que deu ao planeta a cara que ele tem hoje. A fina crosta da Terra, cuja espessura varia entre 5 e 30 quilômetros, não é contínua. Ela forma grandes estruturas chamadas placas tectônicas, que interagem entre si e que eventualmente produzem grandes tremores de terra. A crosta está depositada, por assim dizer, sobre uma extensa camada genericamente chamada de magma. Com cerca de 5.000 quilômetros de profundidade, ela possui várias subdivisões. Abaixo dessas camadas, há o núcleo terrestre, que possui coisa dos seus 1.700 quilômetros de diâmetro, distribuídos numa região sólida no centro e líquida logo a seguir. O movimento do ferro derretido no interior terrestre, juntamente com a rotação de nosso planeta, cria um efeito semelhante a um dínamo que gera o campo magnético para a Terra. O eixo de rotação terrestre está inclinado em relação ao plano da nossa órbita. Adicionando essa inclinação à rotação da Terra em torno de si mesma e à revolução em torno do Sol, acabamos vendo o que acontece no espaço. Inclinada, a Terra recebe ora mais luz e calor do Sol no hemisfério sul, ora no hemisfério norte, 6 meses depois. Essas linhas, que representam os pontos de maior afastamento do Sol durante o ano em relação ao Equador, são chamadas de trópicos. As estações marcam ciclos que, juntamente com as dinâmicas da atmosfera e água no planeta, resultam num ambiente ímpar para o desenvolvimento e conservação da vida. Precisamos urgentemente aprender a respeitar esses e outros ciclos do planeta para que possamos chamar a Terra de casa por muito mais tempo. Até o próximo programa. Bem, pessoal, nesse segundo vídeo, né, sobre a Terra, ele é bem resumido, né? Vocês vão dar uma olhada aí, tá?
no vídeo e vão dar uma pesquisada na internet também para vocês aprofundarem o conhecimento de vocês, tá? Não fiquem apenas nos vídeos, tá? Aqui, ó, é só mostrar aqui esse PDF para vocês das constelações. Na aula anterior a gente falou um pouco sobre essas constelações e até o colega ficou de mostrar aí o programa, né? O Stellarium, né? Bom, essa unidade aqui, ó, ele vai falar um pouquinho sobre as constelações, né? Movimento dos astros e coordenadas astronômicas. Vejam só, tá? Ele diz o seguinte, ó. Antes da década de 30, as constelações eram definidas como agrupamentos de estrelas na esfera celeste. Imaginariamente formavam figuras de personagens como pessoas, animais, objetos ou seres mitológicos. Esse conceito passou a ser inconveniente para o progresso científico do século XX. Tá? Em 1930, Eugen Delport propôs um novo conceito de constelação, e esse foi adotado pela IAU, não é isso? A União Astronômica Internacional, que continua em vigor até hoje, a qual determina que constelação é a divisão da esfera celeste geometricamente em 88 regiões ou partes. Esse conceito é bem interessante, tá? Pode cair na prova. Do conceito de constelação, né? De maneira que, olhando para o céu de dentro da esfera celeste, qualquer objeto celeste que estiver na região de uma constelação, além das estrelas da mesma, é considerado parte da constelação. Esse objeto ele pode ou não, né, pode não ter qualquer tipo de ligação astrofísica com os outros objetos pertencentes a essa constelação. Então, esse conceito de constelação é bem interessante a gente adquirir, né, e deixar aí gravado para uso futuro. Diz assim, ó, continuando, né, na realidade, as estrelas e outros constituintes de uma constelação geralmente não têm relação física entre si, certo? Elas são subdivididas numa mesma constelação, mas elas não têm necessariamente uma relação física entre si. Mas tendemos a pensar o contrário. Isso porque quando olhamos para o céu não temos percepção das distâncias reais. É o que a gente viu na aula anterior, não é? O professor até falou sobre a questão do Cruzeiro do Sul, que à medida que a gente se aproximasse desse Cruzeiro do Sul, a cruz iria se desfazer certamente, né? Porque as distâncias elas são diferentes. Continuando. Por isso temos a impressão de que todas as estrelas, nebulosas, galáxias e outros objetos celestes estão todas à mesma distância da Terra e próximas entre si, tá? O que não é verdade, não é isso? Um exemplo de constelação. Ele diz o seguinte: a linha vermelha ao redor do desenho artístico de uma cruz indica a região que delimita a constelação Cruzeiro do Sul. Tá vendo aqui, não é? O desenho da cruz está sobre as linhas imaginárias que ligam as principais estrelas da constelação. A diferença no brilho aparente das estrelas é representada no tamanho do desenho delas. Tá? Então, quanto maior o desenho, mais brilho tem a estrela. Na prova também se colocam dessa forma. Quanto maior o desenho, mais brilho tem essa estrela. Aqui ele vai fazer um pequeno resumo aqui da origem das constelações, né? Ele diz o seguinte: o ser humano desde a antiguidade possui curiosidade a respeito do céu estrelado. Isto é evidenciado em inscrições e construções antigas. O céu era visto com certo espanto, receio, admiração e respeito. O desconhecimento das causas científicas, dos fenômenos astronômicos, instigava o ser humano a destinar valores divinos aos astros celestes. As constelações foram inventadas pelo ser humano, cada povo e tribo possuía a sua, né? Então, essas constelações, como foram criações humanas, cada civilização definia a sua própria constelação e o seu próprio modo de ver, não é isso? Mas vamos identificar aqui algumas constelações. Essa aqui é a constelação Órion, tá? Ele diz o seguinte: das 88 constelações, né, que está dividido, algumas são mais fáceis de identificar no céu noturno, por causa de suas estrelas de maior brilho aparente. A gente percebe aí, ó, tem duas estrelas aqui de maior brilho aparente, ó, nesse lado e nesse lado aqui. Uma constelação bastante fácil é a de Órion, cuja sigla é Órion.
Esta é uma das mais bonitas do céu noturno e representa a figura mitológica de um caçador ou de um guerreiro gigante, né, em companhia de seus 2 cães de caça. Vocês visualizam aí. Representado pelas constelações Cão Maior e Cão Menor. Diz o seguinte: na mitologia grega, Órion foi perseguido e ferido mortalmente por um escorpião enviado para matá-lo. Esses 2 personagens, Órion e Escorpião, tornaram-se constelações e foram postos no céu em posição. Quando Órion está se pondo no oeste, Escorpião está nascendo no leste. Mas há outras mitologias, né, em outras culturas relacionadas a estes personagens. Para encontrar Órion, o observador pode procurar no céu um conjunto de 3 estrelas próximas de brilho parecido e enfileirados, conhecidas como as 3 Marias. Essa constelação que a gente conhece aqui como as 3 Marias, né, que a gente vê no céu. Seus nomes verdadeiros são Aunila, Aunitak e Mintaka. Não é isso? Estas fazem parte de Órion, sendo seu cinto ou o cinturão de Órion, né, que a gente certamente já ouviu falar. Certo? Outra constelação, né, bem conhecida nossa, é o Cruzeiro do Sul. A gente consegue visualizar ela facilmente à noite. Essa constelação é importante e famosa no hemisfério sul. Apesar de ser pequena, é bem reconhecível por suas estrelas de brilho considerável. O Cruzeiro do Sul, para os gregos antigos, pertencia à constelação do Centauro. Os navegantes europeus no século XVI transformaram essa parte do Centauro em uma outra constelação e a chamaram de Cruzeiro do Sul. Por sua vez, o cruzeiro ajudava nas rotas dos navegantes, pois o eixo maior da cruz aponta aproximadamente para o Polo Sul, né? Então, ele já usava aí como orientação para as navegações da questão. Basta tomarmos o tamanho do eixo maior da cruz e prolongarmos em linha reta cerca de 4 vezes e meia. Aí um exemplo, né? Orientação pela constelação Cruzeiro do Sul. E do lado aí o desenho, a foto. Bom, um dos objetos celestes interessantes próximos ao Cruzeiro do Sul é o aglomerado aberto de estrelas chamado Caixa de Joias, ou NGC 4755. Figura acima à direita. Pode ser vista a olho nu. Tá? Próximo a Beta Cruz, como uma pequena mancha. Tem o nome de Caixa de Joias, pois dá a impressão de estarmos vendo joias brilhantes ao telescópio. Isso aqui nós temos a constelação do Escorpião. Tá? Ela é reconhecível, bastante fácil, né, de conhecer. Podemos vê-la do lado esquerdo do Cruzeiro do Sul. Então, primeiro se localiza o Cruzeiro do Sul e aí do lado você localiza essa constelação do Escorpião. A cauda curva, sugerindo uma interrogação de ponta cabeça, é muito aparente no céu. Faz parte do zodíaco, né, e se localiza entre as constelações de Libra e Sagitário. Na mitologia grega, foi um animal que matou Órion com sua picada. A estrela de maior brilho aparente dessa constelação é a supergigante vermelha Antares, e é centenas de vezes maior que o Sol. É conhecida também como coração do Escorpião. Nós já falamos dessa aqui, ó, cão maior e cão menor, é a que está próximo dessa que a gente acabou de ver aqui, ó. Certo? Da constelação de Órion. E essas duas, cão maior é a constelação que contém a estrela mais brilhante do céu noturno, Sírius, né? Para os gregos antigos, este cão era um dos que seguiam o caçador mitológico, o Órion, em suas caçadas. Sírius é bastante semelhante ao Sol em tamanho e luminescência. Está a cerca de 8,7 anos-luz de distância. E a outra, cão menor, né? Representa o menor dos cães de caça de Órion. O único ponto de interesse é a sua alfa, próxima. O nome significa em grego antes do cão, referindo-se ao fato de que esta estrela aparece no céu do hemisfério norte, um pouco antes de Sírius nascer. Está a cerca de 11,4 anos-luz de distância e está quase tão perto de nós quanto Sírius. Nós temos aqui essa questão, né? Essa constelação do Triângulo Austral. O Triângulo do Sul é uma constelação que também não é difícil de ser identificada, pois é uma das poucas que possui uma figura óbvia. Localiza-se próximo ao Cruzeiro do Sul também e da constelação do Centauro. Para perceber aí o triângulo formado
por essas 3 estrelas, né? Constelação Virgem, esta é a segunda maior constelação do céu e a maior do zodíaco, né? Virgem possui uma série de antigos mitos e contos. Para os antigos romanos, era a deusa Ceres do crescimento das plantas alimentares e das colheitas, particularmente do milho. Nós temos aqui também Carina, também é uma constelação, tá? Essa é não tão conhecida, né? A Hidra, Octante, a Ursa Menor e a constelação do Zodíaco. Eu vou mandar esse material para vocês, e aí vocês podem fazer a leitura dele, tá? Capricórnio. Vocês veem que essas constelações estão bem ligadas ao Zodíaco, né? Aquário, Peixes, constelação de Peixes, constelação de Áries, constelação de Touro e constelação de Gêmeos. Tá? Não vou fazer a leitura toda, porque vai ficar um pouco cansativo e vai ficar muito grande a aula. Constelação de Câncer, constelação de Leão, mas eu vou enviar o material, tá? Constelação de Virgem, Sagitário. E aqui nós temos algumas outras, né? Bom, no finalzinho aqui a gente tem alguns exercícios, tá? Vocês, no final, vocês deem uma olhada nesse exercício, ó, que é da OBA de 2017, uma questão. Da OBA de 2016. Duas questõezinhas, tá? As questões da OBA, elas vão ser nesse estilo, pessoal. Ó. Tem a figura. E aí vocês lembram que eu falei para vocês, quanto maior a figura, maior o brilho, né? E aqui ele diz assim, ó, nessa primeira questão. Figura abaixo mostra uma parte do céu, tal como é visto no dia 19 de 5 de 2017, às 21 horas e 23 minutos. As bolinhas pretas são estrelas, e quanto maior a bolinha, mais brilhante é a estrela. As linhas delimitam áreas no céu, que chamamos de constelações. Tudo que está na direção daquela área pertence àquela constelação. Na letra A, no hemisfério norte, bem próximo do polo celeste norte, existe a estrela polar. Localize aproximadamente o polo celeste sul na figura acima. Prolongue para baixo 4,5 vezes a distância entre a estrela mais brilhante da constelação do Cruzeiro do Sul e a terceira mais brilhante desta constelação. E faça um X no local do polo celeste sul. É o mesmo que a gente acabou de ler, só que aqui ele está falando, botando você para exercitar. Tá? Na figura aqui você consegue perceber, né? 1, 2, 3, 4 vezes e meio. E aí ele marcou o X aqui, ó, no polo celeste sul, nesse ponto. Tá? Aí na letra B, ó, ele vai pedir uma outra informação. Desenhe sobre a figura acima, no caso a figura abaixo, a área da constelação do Cruzeiro do Sul, onde ela estava aproximadamente 3 horas antes. Ó. E aqui ele fez o desenho, não é? Ó. Ok? E aí vocês vão vendo aí no material que eu vou enviar, tá? A gente tem aqui ainda, para a gente dar um estudo, o módulo 4 e o módulo 5. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a teoria do Big Bang, tá? Eu vou passar esse vídeo aqui da teoria do Big Bang só para vocês instigarem um pouco a curiosidade, tá? Vejam só. Big Bang foi o nome dado a um provável evento que ocorreu há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, segundo os nossos modelos atuais. De um modo mais amplo, ele representa uma teoria que explica a origem e o desenvolvimento do universo. Apesar da expressão Big Bang ser traduzida como grande explosão, a coisa toda é um pouco mais complexa, porque o espaço e o tempo também surgiram nesse evento. A expansão do universo não se deu como uma explosão comum.
Os primeiros instantes de existência do universo foram fundamentais para o seu desenvolvimento e ocorreram de uma maneira muitíssimo rápida para os nossos padrões de medidas de tempo. Logo depois do Big Bang, seguiu-se uma curta, mas significativa inflação com aumento rápido do tamanho do universo. Inicialmente, aconteceu uma era de radiações, seguida por uma era de dominação da matéria. O universo se expandiu e começou a resfriar, mas com 1/10 de segundo de existência, ele tinha ainda uma temperatura equivalente a 1 trilhão de graus. Foi a partir daqui que surgiram as partículas que resultaram depois nos átomos de hidrogênio e hélio. Já estávamos pelo 3º minuto de vida do universo. Depois disso, o resfriamento continuou e a rapidez das transformações diminuiu. Mas, com 380 mil anos de vida, a temperatura ainda era de milhares de graus. Um mapa das radiações desse período mostra como a energia se distribuiu de uma maneira relativamente homogênea. Os átomos formaram grandes massas gasosas e delas surgiram as primeiras estrelas, galáxias e as grandes estruturas do universo. O Sol, nosso planeta, e outros do nosso sistema solar só se formaram quando o universo tinha uns 9 bilhões de anos. Somos bem mais jovens do que o Big Bang. Os cientistas que lançaram a ideia do universo em expansão imaginaram que ele se transformava em ritmo constante, desde o seu início. Em 1998, observações mostraram que essa expansão é acelerada, só explicada com a existência de um tipo de matéria e de energia chamadas até agora de matéria e energia escuras. Não temos certeza de que a teoria do Big Bang seja verdadeira ou definitiva. Há outras teorias em discussão, com argumentos e experimentos sendo realizados que podem alterar os caminhos da ciência. Nossa existência corresponde a frações diminutas do tempo na evolução do universo. E o máximo que podemos fazer é arranhar os bilhões de anos de herança que temos e ainda continuarmos a nos perguntar de onde viemos e para onde vamos afinal. Nos vemos no próximo ABC da astronomia. Bem, pessoal, e vamos ao nosso último vídeo, né? Eu falo sobre a teoria do Big Bang, é uma teoria, né? Questionada por muitos. E nosso último vídeo vai ser esse aqui, tá? Buracos negros são objetos celestes tão densos que nem mesmo a luz consegue escapar de seu campo gravitacional. Esse é o motivo pelo qual eles propriamente não emitiriam energia e, portanto, não seriam visíveis para nós. Daí a razão de seu nome. Só que eles deixam marcas de sua presença. Logo, eles podem ser encontrados. Vamos conhecer um pouco dos buracos negros. A densidade é a concentração de matéria num determinado volume. A densidade média da Terra, por exemplo, é de aproximadamente 5,5 vezes a da água. Mas se concentrássemos a massa todinha da Terra numa esfera do tamanho aproximado ao de uma ervilha, sua densidade ficaria tão alta que ela tenderia ao infinito, e a Terra se tornaria tecnicamente um buraco negro. Mas não se preocupem. A Terra não tem perfil para se tornar um buraco negro. Esse é apenas um exercício mental. A ideia de um buraco negro, tratado como estrela negra ou coisa parecida, surgiu no final do século XVIII, com pensadores como o matemático francês Laplace. Com a teoria geral da relatividade de Einstein, a questão se sofisticou, mas o efeito era similar. A massa de grande valor produz uma deformação no espaço-tempo. Para facilitar, imagine uma superfície de borracha esticada como o tampo de uma mesa, com uma rede desenhada sobre ela e uma bola pesada colocada em seu centro. Note que ela vai produzir uma deformação na superfície. Veja o que acontece com a rede na superfície.
Vamos observar agora um outro corpo, uma bolinha passando rapidamente à distância. Ela praticamente fará uma trajetória pouco encurvada, com pouca interferência da bola no centro. Se fizer uma segunda trajetória, mais próxima, ela mudará de direção em seu movimento e a trajetória resultante será fortemente ligada à ação da bola grande. Há uma situação em que a bolinha vai espiralizando em seu movimento e depois cai na deformação. É um evento como esse que se imagina aconteça para um buraco negro com relação à massa em suas proximidades. Mas o que vale para a bolinha, vale também para a luz. Ela é obrigada a seguir a trajetória da curva do espaço-tempo. A matéria de objetos que se aproximam de buracos negros tende a ser sugada para eles e passa a emitir radiações à medida que vai sendo acelerada. Emissões intensas de raio-x são esperadas quando isso acontece. Por isso, os buracos negros são detetáveis. Pesquisadores passaram a procurar pelas fontes de raio-x com as características esperadas e começaram a encontrar essas situações em sistemas binários, ou seja, sistemas de dois objetos, no caso estrelas, que giram em torno de um centro de gravidade comum. E no centro de algumas galáxias, principalmente. O candidato a buraco negro mais próximo está a cerca de 15 anos-luz, no centro da nossa galáxia. Mas não se preocupe, porque a distância parece pequena, mas não é. Estamos seguros. Os buracos negros podem ter surgido logo no início da formação do universo e também podem ser resultado da evolução das estrelas. Os buracos negros se sofisticaram também, e não existem apenas os de origem estelar. Mini ou micro buracos negros, radiação Hawking e outros quebra-cabeças ampliam as nossas dúvidas de como funcionam os princípios básicos para o universo e aumentam o nosso desejo de saber mais. Até o próximo programa. Bem interessante essa questão dos buracos negros, né? Que como ele de certa forma suga, né? Tudo para próximo dele, até a luz, ele consegue deformar. E aí fica difícil de fotografar, né? Depois de muito estudo, se conseguiu fazer algo parecido, né? Com a foto de um buraco negro, e não faz muito tempo. Na verdade, faz pouco tempo, né, que isso aconteceu. Vocês pesquisem na internet aí, questão do buraco negro, só dá uma olhadinha aqui. Foto. E a foto, né, demorou tempos e tempos para fazer a foto, e a foto não saiu lá essas coisas. A melhor foto que se tem de um buraco negro é algo em torno parecido com isso aqui. Ele fala da radiação Hawking, né? Essa radiação Hawking é em homenagem ao cientista, né? Stephen Hawking. Vocês também dêem uma pesquisada nele, que ele é bem interessante. Ele é um cara assim bem recente, né? Provavelmente vocês já ouviram falar dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Esse cidadão aqui que ele nasceu, né, perfeitamente, e com o tempo ele foi atrofiando. Ele tinha uma doença degenerativa que fez com que ele ficasse assim com o passar do tempo. Ó. Até a época da faculdade ele era um cara aparentemente, né, normal, mas isso não impediu ele de lançar vários livros e fazer os estudos assim, os mais aprofundados que tem sobre o universo atualmente, né, que ele é um cara até não é muito antigo. Ele é um dos caras que se sobressaíram mesmo com essa deficiência que ele tinha, né? Um cara inteligentíssimo. Dei uma olhada, ele tem vários livros também publicados. E ele falou da questão dos buracos negros, né? Que eles chamam de buracos de minhoca. Dei uma pesquisada, pessoal. Nós vamos parar por aqui, tá? Por hoje é só. Depois a gente continua o nosso estudo, tá? Assim que for possível, tá? Vou interromper aqui. Até mais.